Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do canal Vida no Jardim. Eu sou a Lúcia Borges, paisagista. Nesse episódio, vou dar dicas de cultivo e também uso paisagístico das columeias. As columeias vêm sendo muito usadas, principalmente depois da moda dos jardins verticais. São plantas que gostam da meia sombra e que estão muito presentes nessas estruturas. Porém, elas podem ser usadas também de outras formas, como plantas pendentes, como às vezes amarradas em árvores, fica também muito interessante. Essas plantas são nativas das florestas tropicais. No caso, algumas também são inclusive brasileiras e são epífitas. Lembrando, epífitas são aquelas plantas que vivem na copa das árvores, semelhante a algumas samambaias, alguns cactos e orquídeas e bromélias. Uma variedade muito comum de usar em casa, varandas e jardins é a columeia batom. É uma planta muito bonita, que tem uma folhagem muito brilhante, muito vistosa e que chega na época da florada dela, ela surge inflorescências grandes, que parece mesmo um batonzinho. É uma flor que tem uma cálicezinho, um vinho, e a flor mesmo ela é bem vermelha. Derivada desta columeia batom, existem outras variedades também. A havaiana, por exemplo, tem a folhagem bem repicadinha, mais delicada, fica linda, forma uma cascata muito bonita. E a inflorescência, a florzinha dela é bem parecida com a flor da columeia batom original. Tem ainda a columeia chamada twister ou dobrada, porque ela é meio enroladinha na folhagem. Também muito graciosa, também com a inflorescência, a flor bem parecida. A columeia marmorata é uma outra planta muito interessante que você pode ter, talvez não pela flor que ela vai produzir, mas sim pela folhagem. A folhagem dela é toda mesclada, manchada, com pintas amarronzadas, que dá um charme todo especial à sua parede viva ou um vaso pendente. Existem variedades inúmeras. A gloriosa, tem algumas que são pilosas, tem umas que têm, às vezes, a flor com tonalidades, às vezes, alaranjada, amarelada. Cada dia está surgindo uma nova, a variegata, que são muito interessantes, fazem composições bonitas, normalmente em vasos ou mesmo em jardins verticais. Agora, uma brasileira é a chamada columeia peixinho ou apenas peixinho. É uma planta muito interessante também por ela ter a folhagem, às vezes, dependendo da variedade, nesse tom um pouquinho mais arroxeado, mais avermelhado, como também ela vem toda verdinha. Diferente das outras columeias, ela não é tão pendente, ela é um pouco mais elevada, mais ereta, mas tem uma graciosidade também no caimento das folhas nas ramagens. Bom, sobre cultivo, essas espécies todas são bem semelhantes. Quanto à luz, todas elas apreciam a meia sombra, porque todas são de matas, ou seja, elas estão naquela copa da árvore, aquela luz filtrada, e elas vão amar um pouco desse sol filtrado. Normalmente a gente coloca, às vezes, ambientes que tenha um pouco de sol pela manhã ou um pouquinho de sol à tarde. Nunca muito sol, nem muita sombra. A rega é moderada, porque ela tem a folhagem, as espécies todas, um pouco mais cerosa. Porém, elas apreciam a umidade do ar. Ou seja, eu vou molhar, dando espaço entre as regas para não apodrecer. Porém, de vez em quando eu vou borrifar água na folhagem para aumentar a umidade do ar. Agora, uma coisa muito legal é a mistura de terra ou substrato. Por quê? É uma planta que a gente está cultivando em terra, só que não deve ser uma terra comum de jardim. A gente até pode usar a terra comum de jardim como base, mas a gente incrementa com elementos, como às vezes o pó de xaxim, a fibra de coco e outros elementos que podem deixar essa terra um pouco mais fibrosa. Na adubação, vale a pena trabalhar um adubo equilibrado ou levemente rico em fósforo para incentivar a florada, porque todas elas produzem flores. Sobre a poda, eu vou cortar só um galho ou um ramo que esteja, às vezes, saindo um pouco da forma, né? Ela às vezes cresceu demais, às vezes, dependendo da luz de cultivo, ela deu uma estiolada, então a gente corta para adequar, para ramificar, mas não tem que podar, não é uma planta que precisa de uma poda regular, não. Reprodução. Essas plantas todas se reproduzem muito fácil pelos ramos que chegam em contato com a terra de outro vaso, com outra planta, eles se enraizam. Na copa da árvore, ele encosta em outro galho e acaba se enraizando. Esse ramo aqui já até tem raiz e nem estava em contato com terra nem nada, olha. É só cortar a estaca, deitá-la da terra, que ela enraiza e me dá nova muda. Sobre o uso paisagístico, como já citado, ficam lindas pendentes. Se você tem um suporte, se você gosta, às vezes tem uma varanda, você gosta de pendurar as plantas, tem uma pérgola, ficam charmosíssimas, elas caem em cascatas, as flores vêm nas pontas, ficam muito bonitas.
como também formam lindos jardins verticais na meia sombra ou também quadros vivos. Uma curiosidade muito legal dessas plantas é que elas são da família das violetas. Paisagisticamente, ornamentalmente, elas não se parecem em nada, porém, botanicamente, fazem parte de uma mesma família. Uma proposta muito legal é fazer quadro vivo. Às vezes você tem uma parede, você pode colocar numa tela, num vaso de parede, e eu vou fazer isso com esse peixinho. Eu tinha essa madeira de demolição, eu comprei vasinhos pequenos, de plástico mesmo, furei, coloquei um arame aqui para fixar. Podia ser parafusado, eu quis colocar o arame, que se eu quiser trocar a planta, fica mais fácil. E vou plantar aqui. Lembrando que tem que fazer a drenagem, argila no fundo, argila expandida, a manta de drenagem. E é só vir com substrato. Lembrando de pressionar, já tirei o arame. A gente pressiona levemente, normalmente ela sai com muita facilidade do vaso. E olha como a terra é muito fibrosa. Dividir a muda, a touceira, que a gente às vezes fala muito aqui no canal, é isso aqui, ó. Divide na terra. Não vai puxando a muda não, que você quebra a sua planta. Misturando a fibra de coco, pó de xaxim, com essa terra própria de jardim, vai dar uma textura muito semelhante ao que a planta veio. Quando for plantar, tira um pouco do torrão, escolha a muda que encaixa melhor no tamanho do seu vaso. Observe o lado do vaso, é uma dica muito legal. Não planta a planta de costa, ela já estava virada toda para esse lado, então a gente vai deixá-la virada também. E eu vou, como a ideia é fazer um vaso pendente, um quadro vivo, eu deitei levemente a muda. E é só completar com o substrato. Gostou dessa proposta desse quadro vivo? Além dessa proposta com a madeira, você pode pôr no fundo aqui uma tela, às vezes só uma tela bonita, um gradil muito interessante, que também vão dar ótimas opções para quadros vivos com as columeias. E aí, gostou de conhecer um pouquinho mais sobre as columeias? Ficou com alguma dúvida? Me pergunte, comente, curta o vídeo se gostou, nos acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, visite o site e até a próxima!